Olá, alunos, tudo bom? Hoje, então, nós estamos no nosso capítulo 7 da nossa cadeira de História do Direito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o direito romano, certo? Então, acompanhem pelo material de vocês, né? Olhem com calma o polígrafo, os slides e complementem com as videoaulas também, que vai ajudar vocês. Hoje, esse capítulo, ele é especialmente um pouquinho mais curto do que os outros, mas é muito importante porque o direito romano tem muito a ver com o início desse pensamento jurídico que se encaixa melhor no nosso modelo aqui. Então, meus amigos, sobre o direito em Roma, né? Então, de acordo com muitos doutrinadores, né, o direito romano é o que melhor se encaixa, é a melhor fonte do direito nos países ocidentais, e conhecendo um pouco melhor esse direito, vai dar condições para que a gente entenda um pouco melhor o nosso direito também. A maioria dos institutos e princípios do direito civil, né, foi um legado do direito romano que nos deixou e foi usado no nosso ordenamento. Então é de pleno conhecimento que o nosso direito, então, ele derivou do direito romano, e dessa forma, ao estudar o direito romano, ele nos dá as origens do nosso próprio direito. E isso é importante. A história do direito é justamente a oportunidade de entender essas origens para conseguir entender melhor o nosso, certo? Então, nós temos alguns períodos, né, que apesar da nossa cadeira não focar em datas, mas é bom entender que esses períodos tiveram eventos históricos que fizeram com que eles se modificassem. Então, o arcaico, né, então da fundação até o século II a.C., né, direito muito antigo, dos povos sem escrita, vimos, né, lá na nossa primeira parte, né. O clássico, do 180, né, o ano 180 a.C. até 284 depois de Cristo, né, direito de uma sociedade evoluída, individualista e fixado por juristas, né, e o pós-clássico, né, então a época do Baixo Império, nascido a partir do século III, né, antes de Cristo, então dominado pela atividade legislativa dos imperadores. Então nós tivemos algumas fases aqui, e como nós vimos no início da nossa cadeira, esses eventos históricos eles são provocados por desafios sociais, por demandas sociais. Essas demandas sociais que exigem uma mudança do direito para dar conta de novos desafios, certo? Então nós temos algumas fases do direito romano. Então os manuais de direito romano indicam que o Império Romano teve início com a fundação da cidade, né, em 753 a.C., e que é o período histórico que Roma foi governada por reis chamado de realeza. Então nós temos aqui uma fase do direito romano. Então a cidade teria sido governada por até 7 reis, então até 510 a.C., o ano que foi considerado o fim desse período histórico. Tá? Rômulo foi o primeiro rei, então ele é considerado o fundador lendário de Roma, e nós temos esse registro aqui, mas a nível de contextualizar para vocês esses períodos, né? Com relação à época da fundação, considera-se ter sido a cidade romana construída no início pelos componentes de tribos, né? Então nós temos uma configuração muito interessante sobre a fundação dessa cidade romana, certo? Então, pelas tribos reconhecidas pelo nome de romaneses, tirienses, lucares, razão pela qual Rômulo dividiu a cidade em 3 tribos. Então, Rômulo separou a cidade nessas 3 tribos, então os Tites, os Râmines e os Jusceres. E aí, algumas dessas tribos tinham apenas homens, né? Então, existiam povos vizinhos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês no nosso polígrafo, né, que ele convidou os sabinos, povo vizinho constituído por ambos os sexos, para as festividades dessas tribos. Nessa ocasião, então, os romanos teriam raptado as mulheres dos convidados, né? E daí ocorreu uma guerra entre esses povos. Antes do término da batalha, por intermédio de uma intermediação das mulheres, aqui é interessante ver que, mesmo no período histórico, as mulheres têm essa influência histórica forte, né? Os sabinos então resolveram integrar o povo romano e se juntou a essas tribos. Então, lembrem-se que é justamente a interação social e alguns conflitos
que exigem que cada povo, cada, né, sociedade tenha um direito que dê conta dessas demandas. Então, guerras, invasões, até questões regionais, né? Sociedades que vivem à beira do mar têm legislação diferente do que uma população que está no deserto ou que está numa montanha. Então, na verdade, é justamente as demandas sociais de cada população que faz com que esse ordenamento jurídico se organize de uma outra maneira. E aí nós vamos para a organização social desses povos. Então, entre os habitantes de Roma, então, haviam 4 classes bem distintas: os patrícios, clientes, escravos e plebeus. Então, acompanhe direitinho lá no texto de vocês, que vai ficar fácil de entender. Então, os primeiros homens livres, fundadores da cidade, seus descendentes, agrupados em clãs familiares, importante vocês perceberem, né? Clãs familiares, patriarcais, então tinha toda essa questão do chefe de família, né? Do pater. Essas primeiros homens livres fundadores, desses descendentes agrupados em clãs, eram denominados gentes, né? E formavam a classe detentora do poder e dos privilégios desses habitantes iniciais. Então nós temos também, além dos gentes, né? Nós temos os clientes, né? De origem diversa, eram pessoas que se submetiam a um poder de um chefe de família patrício. Então, os patrícios eram a classe detentora do poder nessa sociedade, né? Então, eram chefes de família e tinham os privilégios. Os clientes se submetiam, então, a um chefe de família patrício, porque, na verdade, como era uma sociedade patriarcal, o cidadão precisava estar vinculado a um chefe de família. E essas famílias funcionavam como pequenas cidades. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, certo? Então, ele oferece, então, a esse chefe de família patrício os seus préstimos, né? O seu patrimônio, em troca da proteção desse chefe de família. Então, geralmente eram estrangeiros ou escravos que conseguiam a sua alforria, né? E não podiam ficar avulsos e precisavam se ligar a uma família. Então procuravam um chefe de família para que os acolhesse e os protegesse. Então já os escravos tinham eram justamente a mão de obra, né? Então eram um bem, né? E eram responsáveis por toda a economia na época, assim como aconteceu com outros povos submetidos à escravidão. Então, na verdade, eu gosto de falar que são pessoas submetidas a um estado de escravidão, porque a pessoa não é escrava, a pessoa é feita escrava, né? Ninguém é um escravo, porque isso é uma violência, né? Então, os escravos, eles eram a mão de obra que moviam toda a economia e viviam sob as ordens dos senhores, né? Ou chefes de família, né? Os pater, né? E eram bens semoventes naquela sociedade. Enfim, então, nós temos os plebeus, né? Que eles não faziam parte das gentes, então não faziam parte daquela classe social que nós falamos antes, estavam em posição inferior, mas, por outro lado, eles estavam sob a proteção do rei, né? Então, eles faziam parte da sociedade, tendo uma questão de hierarquia social aí. Então, até o reinado de Sérvio Túlio, a plebe não fazia parte da organização política de Roma. Somente após essa ocasião, com as mudanças introduzidas por esse rei, é que os plebeus ganharam a cidadania, então faziam parte do corpo social. Pagaram impostos e participavam dos comícios e prestavam também o serviço militar. Aqui, os comícios e essa ideia de introdução dos plebeus na sociedade é muito interessante, porque foi nessa época aqui que se fez o primeiro censo, né, conhecido. Né? Então, justamente o Sérvio Túlio, ele resolveu fazer um censo. Então ele pediu que os censores, né, fossem por toda a cidade, por todos os cantos do reino, falar com as pessoas para que elas fossem introduzidas nessa sociedade. Mas prestem bem atenção que, na verdade, isso não acontece por nada, né? Então, na verdade, o censo ele serviu também para que soubesse quem eram esses plebeus,
se eles tinham como pagar algum tipo de imposto e que tipo de vantagem teria de incluí-los dentro desse corpo civil para que eu também possa cobrar por essa permanência. Então, o censo não foi simplesmente um ato de benevolência, ele teve uma ideia de conhecer a sociedade, porque eu fico sabendo exatamente como a sociedade se configura, conheço as riquezas e as fragilidades, né? E eu incluo, então, toda essa população que não estava sobre as mesmas regras, e agora eu também posso cobrar impostos desses novos componentes do corpo civil, certo? Então, a cidadania, na verdade, ela teve uma conveniência. E aí nós temos também a organização da família, né? Então, a família patrícia, ela era uma estrutura organizada como se fosse uma pequena sociedade e com um governo que ali funcionava. Então, chefiado unicamente pelo pai. Então, nós temos, por isso que antes nós estávamos falando do pater, né? Do chefe de família. Essa ideia de chefe de família vem lá de Roma. Ah, porque fulano é um chefe de família, né? Isso vem lá de Roma. Então, essa ideia de que existe uma pessoa na família que toma as decisões e ninguém pode questionar e que ele tem total poder para poder impor aos seus componentes, né? Esse que exercia as funções mais elevadas, aqui esse é o chefe de família, o pater, né? Sendo que todos os demais membros eram submissos a ele. Então essa submissão se dava em todos os sentidos, tá? Porque ele detinha dentro da lei, interessante isso, porque na verdade os abusos históricos e as bestialidades jurídicas que hoje nós estudamos na história, elas aconteciam dentro da lei. Então, se nós formos ver o Holocausto e todo o nazismo, aconteceu dentro da lei que permitiu que aquilo acontecesse. O Código Napoleônico, que não podia ser interpretado e tal, aconteceu dentro da lei. A escravidão, escravizar uma pessoa, né? Poder torturar, matar uma pessoa como se ela fosse né? Nem vou falar um animal, porque nos animais também seria crime fazer, mas como se fosse algo inanimado, né? Como se não fosse uma pessoa. Isso acontecia dentro da lei, era protegido por lei, né? E o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Então nós somos muito atrasados nessa ideia de direitos humanos. Até hoje as pessoas têm medo de falar isso, e tem todo um senso comum que atrapalha falar sobre direitos do homem, de todos nós, como se isso fosse uma coisa ruim. Não é à toa que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a achar que a escravidão não era uma boa ideia. Então isso mostra o como é difícil a nossa evolução, como atrasados nós estamos, né? E até hoje existe muito trabalho escravo no Brasil. Então, essa submissão se dava em todos os sentidos, né? E o pátria tinha o direito dentro da lei, né? Um poder ilimitado, de pai, esposo, administrador, né? Sacerdote, até mesmo de juiz, dentro daquela pequena sociedade que era a família. Então, as decisões dele, nenhuma outra autoridade tinha o direito de reformar. As decisões que ele tomava dentro daquela família eram soberanas e não eram discutidas, né? E mesmo que fosse uma decisão de banimento, mesmo que fosse uma decisão de pena de morte, esse chefe de família teria poder para fazer o que ele quiser com os componentes daquela família. E esse foi um dos motivos com que a sociedade romana teve um período estagnado, porque essa sociedade do pai de família acabou não desenvolvendo muito as questões mais complexas, porque inclusive o comércio era muito simplificado. Inclusive as relações entre a sociedade eram muito simples, porque era sempre o chefe de família com o poder supremo em cima daquelas pessoas que tomavam as decisões. Pessoal, esse capítulo é especialmente um pouco mais curto, tá? Ele vai fazer parte de um conjunto maior e nós entraremos depois do direito romano, nós entramos só no direito no Brasil, tá? A ideia de direito no Brasil ela também é muito interessante a partir do entendimento dos capítulos anteriores, pessoal. Tudo acaba se encaixando para que a gente consiga entender como nós chegamos até o direito que nós temos aqui, agora, nesse momento, e de como ele chegou aqui, certo? Por que o homem, nós como cidadãos, não nos identificamos com muitas questões do direito?
que nós temos tanta dificuldade de entender que nós podemos requerer modelos diferentes? Por que nós temos dificuldade de impor questões que realmente podem nos ajudar e acabamos protegendo questões que nos oprimem, enfim? O direito no Brasil ele chegou de uma maneira, nós aprendemos o que é justo e injusto de uma maneira. Nós somos um povo colonizado com cérebro colonizado. Então nós temos ainda um cérebro que pensa muitas vezes como colonizador e não como brasileiro. E tudo isso é um entendimento que vai partir do estudo da história até chegar lá. Então nós falamos de sociedade sem escrita, falamos de Egito, Mesopotâmia, né? Falamos sobre o culturalismo jurídico, direito romano, e nós vamos chegar nas questões do Brasil e vamos nos deter um pouco mais no direito do Brasil. Então aproveitem o material, essa aula é curtinha, vocês conseguem revisar e olhar com calma e perceber bem essa estrutura e a partir daí a gente passa para a próxima fase, tá bem? Grande abraço, tchau!